Quando eu disse guarda esse nome, é porque assim, o romano fechava o escudo na frente dele e dizia, a porta está fechada. Quando você coloca o escudo de Deus na sua vida, o escudo da fé, a porta está fechada. E o inimigo não pode adentrar em nenhuma área, do queixo ao joelho. E a pessoa está enlatado, tá? Não, ele parte para a analogia do combate do romano, está fechado para entrar daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, ele pode executar todas as manobras dele, porque todas as outras funções dele estão liberadas, não pode ser atingido. Então, túrios, né, no grego, e ele também tinha esse formato e o tamanho. Aí é uma coisa que eu fui pesquisar e fica difícil você entender. Uma porta hoje tem 1,2 m, que é para uma pessoa de 1,80 m passar, né? No máximo 2,10 m. Mas, em regra geral, uma porta no Brasil é 1,80 m. A não ser que você seja muito rico e produza vídeo nos aplicativos, aí você mora naquelas casas que a porta tem 14 metros de comprimento, né? Que vive numa realidade diferente da nossa realidade. Olha essa porta atrás de mim aqui, 1,80 m. Essa porta do romano tinha 1,20 m por 70 m, que era a altura exata de uma porta daquele tempo. Veja no filme de Jesus, quando o romano vai entrar, pode olhar, todos eles têm que se abaixar. Era a altura da porta daquele tempo. Não interessa a altura que o cara era, a porta era daquela dimensão. 70 por 1,20 m. Então, qualquer pessoa que tivesse que entrar... Por que era assim? Não sei, querido. Eu estou relatando um fato histórico, né? Então, você não segura a fé. Ela esconde você. Essa porta aqui, esse túrios, está dizendo, não é que você esteja segurando o escudo da fé. Ela está ali protegendo. É diferente. Pense sobre esse conceito que eu estou falando. É que você está segurando, cansando o escudo. Não, o escudo espiritual de Deus não é algo que você escuda. Ela está guardando, protegendo, revestindo você. Deus disse que ele é um tipo de muro, e é mesmo. Que enquanto o povo vai crescendo, o muro vai dinâmico, né? O muro vai crescendo de acordo com a cidade, vai crescendo. Deus fez isso. Você sabia que os sapatos do tempo do Egito, que o povo ia fugindo do êxodo, né? Ia fugindo para a terra prometida. Quem saiu menino, aquele calçado que era 31 no Brasil, ou 8, ou qualquer numeral, não sei qual o país que você está, à medida que ele ia, rapaz e tal, o calçado ia aumentando, a roupa não se desgastava. Olha os mistérios do que Deus faz. A mídia diz que você precisa de um novo, todo dia, coisas novas que você não precisa. A gente entulha a nossa vida de coisas no campo material, natural e no espiritual que a gente não precisa e que não protege você, nem te satisfaz. Porque você, sabe por que você... Ontem eu aprendi sobre isso. Sabe por que a gente não... Foi ontem. Não é satisfeito? Porque tem sempre alguém nas mídias dizendo para você ser insatisfeito, porque sua felicidade não era aquilo que você conseguiu. É isso que eu tenho para você hoje. Olha só a novidade. Tem lâmpadazinha verde, tem e fica de outra cor, que agora ele está desviado. Fica azul. Sempre jogando uma braça mais para frente da felicidade. A fé guarda você, guarda a sua emoção, esconde você, tá certo? Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 2, aí alguém fere o rei e Davi chora e diz, na verdade, eu sei, e não vou pregar aqui porque foi que ele morreu, mas Davi, de forma, em analogia, ele diz, por que não botaram óleo no escudo do rei Saul? Ele chorou triste. Se vocês tivessem botado o óleo no... Por quê? Porque isso era uma tática. O óleo, ele impermeabilizava, apesar de ser óleo, não era incandescente. Quando a flecha vinha incandescente, batesse nele, o escudo não pegava fogo, porque aquele tipo de óleo não pegava fogo. Fazia deslizar, a flecha não entrava, entendeu? Ficava impermeável. Esse impermeável, você assiste filme, você sabe. É impermeável de tudo, tá certo? Então ele diz, ele foi morto porque ninguém ungiu o escudo dele. Então esse texto está dizendo que a nossa fé
precisa ser ungida com o óleo do Espírito, porque senão resseca. Eu fui num homem e disse, amigo, olha como é que está o banco da minha caminhonete. Ele disse, pastor, esse carro tem 14 anos na minha mão, mas está todo rachado aqui, que é couro. Ele disse, o senhor passa óleo? Eu passo nem mim. Ele disse, se não passar óleo, pastor, resseca. E passando óleo, entra nas fissuras que você não consegue ver, aí vai sarando as fissuras do couro, não racha. Joga isso aí na sua vida. O óleo do Espírito Santo de Deus tem áreas da nossa vida que está com pequenas fissuras. Na Bíblia a gente chama até brechas, né? Tem brechas largas e pequenas fissuras, pequenas brechas. E é ali que o inimigo ele é sujo, ele é mau. Ele é mau e paciente. No filme de Mel Gibson, né? Aí tem o inimigo ele espreitando. É aquela paciência maligna. Esperar a hora certa para dar o bote. O inimigo ele é mau. Tá certo? Então precisa do óleo. Aí Davi disse, olha, feriu porque vocês não ungiram o escudo dele. Como é que ele ia se defender se vocês não ungiram o escudo dele? Tá certo? Então, a minha fé e a tua fé não pode estar seca. Não é só uma retórica, porque o pastor Marconi passou o conhecimento e agora eu estou sabendo. Não é assim. Efésios, lá onde eu li, capítulo 5, versículo 26, diz assim, ó. A fim de ser tendo-as purificado com o lavar da água pela palavra. Quando eu estou pregando e você escuta e crê naquilo que eu estou pregando, a Bíblia diz que você está lavando o seu escudo, está encharcando, está isolando. Então, a fé do escudo precisa ser regada com o óleo do Espírito Santo de Deus e regada também com a água, diz o texto, acabei de ler. Aonde, pastor? Efésios capítulo 5, 26. Lavado na palavra para apagar os dardos do inimigo, que vai lançar, vai, porque Jesus disse que ele é mau e lança mesmo, tá? O escudo anula a eficiência de ferir de alguma coisa que venha contra a nossa vida, tá certo? Ele quebra a força do que vem contra a tua vida, como um para-choque de um carro, tá certo? Então, aí aquele negócio que eu falei da flecha, que eu fui pesquisar, a flecha greco-romana tinha ponta oca com piche e enxofre. Olha a maldade dos caras. Não era aquelas flechas que tem a setinha na frente assim, que faz tchum, aí fica. Não, isso aí era pouco. Era tipo com uma bombinha na ponta, para quando chegar lá, pegar fogo e ferir a pessoa. Aonde pegasse, pegar fogo e doer e arder. E enxofre seria como você botar pólvora dentro de uma coisa. Enxofre era a pólvora que tinha naquele tempo, tá certo? Pegava fogo, o breu, o enxofre. Até outros filmes falam que eles derramavam. Não é o caso. E o piche, que era para não dispersar, tem que ficar aqui e atingir ali, né? Então, e quando ela vinha, ela não ia ferir só a pessoa que ia ser o alvo dela, ela vinha respingando em quem está perto. O escudo da fé não guarda só você, guarda a sua família, guarda as pessoas. É porque meu marido é um ímpio, né? Meu marido não crê em nada, então creia você. É porque minha mulher é assim, assim, então creia você. Que seja o homem, que seja a mulher, creia você, crie o escudo você, defenda você. É importante, você ama, pois defenda. Né? Respingava e criava pânico. Quem é que não tem medo? Lá vem aquela ruma de flecha e ainda vem respingando. O pânico, o escudo da fé, segura e retém toda seta de pânico. Eu estava sendo fiscal de um concurso e aí a cobrança por celular hoje é muito severa. Se o celular tocar e você estiver na sala, se for o seu, é o famoso perdeu o Playboy. Você não fez nada.
Se o bicho tocar um despertador, qualquer coisa, se o alarme que você trabalha todo dia, e tem uns aparelhos, eu tenho iPhone e tenho Xiaomi. Então não sei qual dos dois, mas eu sei que um deles, mesmo que você esteja desligado, quando chega na hora de despertar, aquele alarme ele liga sozinho, desperta, depois desliga. A mulher entrou numa situação de aflição tão grande, primeiro que ela não conseguiu desligar o telefone dela, porque é aquele que você tem que apertar o power e mais o menos. Aí é que aparece a opção de desligar e a pessoa corre assim. E ela ficou, não conseguia mais respirar, e levaram ela lá para o corredor onde eu estava, e botaram no banco. Eu disse, olha para mim. Aí eu disse, olha, faça comigo aqui, vamos respirar. E eu segurei na mão dela, ela viu que eu tinha um tipo de paz que ela precisava para aquele momento, ela acalmou. O meu escudo acalmou ela. Se você tiver o escudo da fé, essa pessoa que tem crises de pânico no seu entorno, quando você segurar na mão dela, encosta seu coração no coração dela, vê se essa crise de pânico não vai ser debelada imediatamente. Por quê? Porque você tem um escudo da fé. Mas se eu for pior do que ela, eu não vou comentar. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza, a fé é o meu escudo, eu tenho certeza. Vai passar, passa não. Por quê? Porque eu sei que foi preparado para não passar, não passa não. Mas eu não sei manejar exatamente, por isso que ela é uma porta para me guardar. Não é a gente que está segurando a fé, ela que está segurando a gente. Não é uma. Ela que está sustentando a gente, além de guardar como uma porta, guardando você do lado de dentro. É você no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Olha. Então, você não pode agradar a Deus para ter um milagre grande com uma fé grande. Olha o exemplo lá que eu coloquei, né? Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grande milagre pode chegar na tua vida se você tiver uma pequena fé. Mas tem que ser fé. Para mim, antigamente, isso era quase um insulto. Quando eu escutava, dizia, quer dizer que não recebe porque não teve fé? Então, era uma ofensa a mim, eu não tinha fé. Mas o defeito não estava naquele que tem para dar. O defeito estava na minha maneira de acreditar se vinha ou não. A fé é certeza das coisas. Então, para vir um grande milagre na tua vida, você não precisa ter uma fé do tamanho que diga, e direis aquela montanha, salta daqui para lá e ela saltará. Quem disse isso foi Jesus. Um grande milagre é necessário que Deus veja fé em você. Tá certo? Pastor, mas se a minha fé for muito pequena, aí a Bíblia diz, se a tua fé for pequena, peça ao Senhor que Ele vai acrescentar. Deus tem solução para tudo, na minha vida e na tua vida, né? E a fé inquieta e soberba, você sabia? Às vezes, pronto, como eu contei, uma vez a gente vinha, aquele avião da TAM, caiu, pegou fogo, né? E eu peguei o voo subsequente e o pessoal, tu vai? Eu digo, vou, mas olha, eu vou, tô com saudade de casa, estava longe. Mas caiu um agora, eu digo, sim, mas não vai cair não. Pois olha aqui por mim também. Eu digo, não. Mas você está do lado de você, antigamente podia escolher. Tinha lanche, tinha tudo. Então a fé inquieta as pessoas. Se não precisar, inquieta. É muito abestalhado, como a gente aqui no Nordeste diz, abestalhado. É uma pessoa lesa, tem umas coisas de acreditar. A fé inquieta. Mas mais importante do que você inquietar quem não tem fé é você impressionar a Deus. Agradar a Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então você não pode impor. Eu posso persuadir você com a unção do Espírito Santo a ter fé. Eu não posso impor você. Você vai ter fé na marra? Não tem. É igual conselho. Não tem como eu não tenho como impor a fé.
Não tem como você tirar a incredulidade da pessoa, você tem que persuadir através da ministração da palavra, né? Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu não sei quantos anos fazem, mas eu fiz questão de anotar, eu digo, vou anotar para não esquecer. Muitas pessoas de igrejas que eu pastoreei acompanham os meus sermões. Teve igreja que eu passei 9 anos, 7 anos mais 2. Teve igreja que eu passei 3 anos, 4 anos. São muitas igrejas que eu pastorei. E uma das igrejas tinha uma irmã que chamava Clarice. Eu tinha chegado de uma igreja numa cidade chamada Mossoró, tinha sofrido um acidente horrível. E eu queria comprar um carro que fosse maior. Por isso que eu ando de caminhoneta, não é para exibir, não, porque o trauma que ficou na época, e eu tinha que viajar nas estradas. Hoje eu dirijo menos, mas na época era direto, tinha que viajar muito e tinha que ser um carro que eu me sentisse seguro. E essa irmã Clarice aí me apresentaram ela e ela não tinha letra, não tinha estudo, mas uma pessoa tão cheia de Deus. E eu gostei demais, bati o olho nessa senhora, ai meu Deus, como eu gostei. Aí eu disse, irmã Clarice, quando for para me comprar meu carro, aí a senhora diga. Está certo, pastor. Aí passou o tempo, aí quando chegou um dia ela disse, pronto, é agora. Nesse dia eu ia de moto da zona sul para a zona norte. Quando eu estava na direção da ponte, passou uma caminhoneta linda, bem verdinha, toda novinha. E a placa atrás assim, no vidro, vende-se. Na moto mesmo, já fechei o telefone. Não me lembro como foi que eu fiz, falei aqui, já botei dentro do capacete. Bom dia! Estou aqui atrás do senhor, o senhor está vendendo esse carro? Ele disse, estou aí não, amigo, eu trabalho na Petrobras, mas chego dia tal. Salva aí meu número. E fiz um negócio maravilhoso e eu passei quase 15 anos com essa caminhonete. Porque eu esperei em Deus e escutei o conselho de alguém que tinha fé. Essa senhora, quando ela me chamava, ela dizia, a irmã Clarice está chamando para o senhor ir lá comer cuscuz. A casa dela você precisava ver. Ela não tinha muita saúde. A gente notava olhando para ela assim, ela já está na glória. Você olhava que ela não era aquela pessoa. Ela tinha muito, era Deus, mas o sistema dela, não sei, alguma coisa, não sei se é. Não estou fazendo juízo, não vem ao caso. A casa dela era um brinco. E ela era tão organizada e metódica, que aí ela oferecia cuscuz com café, eu adoro tomar café. Mas era tudo tão organizadinho, os guardanapos tão limpinhos, a casinha era pequena. E quando eu entrava naquele lugar, eu tomava um banho de Deus assim, que lugar bom de se entrar. Então, quando ela adoeceu mesmo, eu estava construindo um templo muito grande. Muito grande, um templo para centenas de pessoas. Dinheiro zero. Deus todo dia mandava 2, 3 mil, 2, 3 mil, 15 mil, 8 mil, 2 mil, 3 mil. Era dinheiro, era eu botando, pensa como água derramada. Tudo era exagerado, tudo, e eu, meu Deus, chega. Eu acho que eu envelheci um bocado de ano. Eu fiquei de cabelo branco assim, eu acho que foi naquela obra, porque eu tinha os cabelos tão pretinhos, tinha até cabelo na época. Aí toda noite, quando eu chegava para o culto, em vez de eu ir para o outro templo, eu ia para o templo que estava sendo construído e orava lá. Toda noite que eu chegava, eu ia lá orar. Deus está aqui. Já apresentando outro dia, porque eu sabia que onde é que eu ia tirar 3, 5, 8, 10, 15 mil. Então todo dia era uma... eu tinha. E eu não vou dizer quanto foi que eu gastei, mas foi muito dinheiro. Foi. O último gasto foi 60 telhas de 6 metros, por não sei a largura, não me lembro se é 1,20 m. Por aí você imagina o tamanho de alumínio, caríssimo, né? E eu não fiquei devendo a ninguém, não. Viu? Então era transporte, era carro, era caçamba, era caminhão, era não sei o quê, era tudo e era muito, e era madeira muito. Eu nunca vi gastarem tanta madeira, prego, ferro e Deus me dando sabedoria, dizendo onde é que eu ia comprar. Aí um dia eu estava lá orando e ela não sabia que eu estava lá. E ela entrou na escuridão e eu acho que ela estava com muita dor. Quando ela entrou, era escuro. O templo lá era aqui, assim. Aqui que eu estou dizendo, eu estou apontando para esse lado. E esse espaço aqui era aquele espaço enorme, com coluna, com tijolo, com não sei o quê. E eu, num dos ambientes, não sei se eu estava sentado, se eu estava de joelho, não me lembro. Eu estava lá, eu podia ver ela, porque ela estava contra a luz. Ela jamais ia me ver, porque
fazia tempo que eu estava no escuro, então eu podia ver ela. Ela chegou da luz, ela não ia conseguir me ver. E ela foi e botou as mãos na parede lá, não do prédio que a gente estava construindo, mas de uma sala que antigamente era a sala das crianças. E eu acho que ela estava com muita dor. Eu também não vou nem dizer qual era o problema dela, que também não vem mais o caso aqui. Ela está na glória. E eu vi. Eu já vi muita coisa na minha vida. Já vi anjo, já vi o diabo. Quando eu digo do diabo, é porque eu não vi falar. Eu vi. Não nesse caso. Estou dizendo que coisas que eu já vi. Então, ela está lá com a mão na parede e uma mão assim de lado, não sei. Eu via o jeito dela na parede assim, dava para ver ela. Não estava muito perto eu. Mas como minha vista já estava acostumada, que fazia tempo que eu estava orando lá naquele escuro, eu via ela não ia me ver. E ela botou as mãozinhas na parede assim, não sei se ela botou a mão no canto que estava doendo, e veio uma tocha de fogo assim, voando, como um desenho animado. Veio aquela tocha redonda voando, não tinha uma cauda de fogo atrás, era uma tocha de fogo. Aí veio, tum, entrou nela. Aí ela respirou e voltou para o culto. Eu não disse a ela. Eu não tenho lembrança nem de ter falado isso na igreja. E eu fiquei todo arrepiado de um jeito, assombrado de um jeito que você vê um negócio desse. E tem coisa que a gente fala, tem coisas que eu digo, eu não vou contar, não. Já passou-se. Eu saí dessa igreja antes de 2000 Passei primeiro, exatamente, né? 8 anos, depois passei mais um outro período lá, mas eu acho que foi em 2020 que eu saí dessa igreja. E eu não tinha falado nisso, mas me lembrei. Então eu quero glorificar a Deus por essa varoa que me ensinou muito a respeito de fé e por todas as clarices que existem na terra. Mulheres cheias da presença de Deus, cheias da unção, da autoridade. Mesmo em sua simplicidade, eu sou simples, então eu gosto de pessoas simples, tá certo? Então fica aqui o meu registro em algo que eu guardei tantos anos, né? Muitos anos a gente guardando, mas desde que inventaram a primeira batalha, inventaram o escudo, né? Poderia ser o contrário. Primeiro vamos inventar uma arma de ataque, mas eu acho que a primeira arma de ataque foi pedra. E por ter sido algo que precisava ser rebolado, jogado, rebolado no Nordeste, né? Rebolado. Então, a primeira arma inventada foi o escudo. Porque quem ataca não quer ver o outro em pé. A pessoa que ataca não quer ver o outro em pé. Não se engane. Se o inimigo ataca, é porque ele não quer te ver em pé. Então, o escudo que Deus está falando é para manter você de pé. E Deus, como eu falei nesse testemunho agora, né? E na palavra de Deus, não existe só escudos físicos, existe escudos espirituais e pessoas escudos. A esposa, ela pode ser um bom escudo para o marido. Eu sou de uma geração que se orava, a esposa orava pelo marido e o marido ora pela esposa. Que se ora pelos filhos. Preguei isso a semana passada, sobre a importância da bênção. Quem está tirando esses valores? As ideologias socialistas que o Brasil está impregnado. Eu não falo política, eu estou falando de ataques no ambiente espiritual, de uma coisa que devia ser política, mas não estão fazendo política no Brasil, querem tirar Deus do centro da sua vida, e Deus é quem tem mantido sua família, Deus é quem tem mantido você de pé. Quando eu falei pessoas escudas, há alguns dias atrás eu preguei 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 21, 16, que fala de Abissai, que foi escudo para Davi. Davi estava cansado, velho.
assim como eu. Então, tinha força de lutar, mas não tinha força de lutar tanto tempo quanto tinha antigamente. Então, ele cansou e cochilou quando estava descansando. E o gigante é mau. Um gigante atacar um homem que está cochilando, porque o diabo é sujo. Não importa se ele tem força, porque Deus tem poder na minha vida e na tua vida. Poder! O diabo tem força, ele é sujo. Quando o diabo foi expulso do céu, ele perdeu o resplendor, a formosura. Por isso que ele é deformado. Antes ele era chamado anjo de luz, né? Tem o nome dele, não quero dizer. Mas a formosura ele perdeu, porque vinha da presença de Deus. Então ele ficou deformado, mas a força ele trouxe. E ele é impiedoso. A Bíblia diz: se não for o Senhor, ó Israel, se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, são a causa de eu e você não sermos consumidos. Isso é a Bíblia. Então, existem escudos físicos, escudos espirituais e pessoas escudos. Seja você uma pessoa escudo na sua casa, na sua empresa. Você já viu os médicos modernos operando? Eu tenho amigos que é médico, tenho amigos enfermeiros. Se ora agora. Ora. Se o médico for cristão, ele não quer nem saber. Antigamente era que coisa tola, um cientista, um doutor médico. Ora. Para Deus dirigir, vai tudo perfeito. Não esquece nada dentro, não falta nada fora. Não inflama, vai tudo bem demais. Por quê? Porque Deus é escudo e fortaleza em tudo. Então, eu e você fomos guardados por escudos. Você que é moderninho, entendeu? Não aprendeu na faculdade, aprendeu no seu partido político, não querer nada de escudo com Deus, porque isso é patriarcal, judaico-cristã, e você é uma pessoa tão moderninha, entendeu? Foi o escudo dos seus pais, dos seus avós, dos padrinhos, da madrinha, que guardou você. Tá certo? O escudo. Tá pedindo para... Tá apertando. Será que tá ouvindo? Então, o teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe, foram escudos na nossa vida. Então, não chegamos aonde chegamos sozinhos. Não chegamos aqui sozinhos. Né? Até a nossa própria fé, sabe tudo que a gente aprendeu na vida, não foi alguém que foi protegendo até a gente, para andar, aí alguém protegia até a gente conseguir andar sozinho? Como alguém que te ensinou a andar de bicicleta, que teve do lado até você pegar velocidade e ganhar asa e saber andar na bicicleta só, no patinho, seja. Então alguém foi esse escudo até você desenvolver o seu próprio escudo de fé. Deus abençoe. Ah, pastor Kleber. Eu fui pastor Kleber era bem novinho. Lá em Mossoró. Aí ele estava me esperando. Esse acidente que eu falei, a cidade estava me esperando para me receber, eu e minha esposa. Aí foram lá na casa dele, disse: você não estava esperando um pastor? Aí a família dele disse: foi. Ele disse: morreu. Está morto lá na entrada da cidade. E estaria mesmo se não fosse a mão do Senhor. Entendeu por que você tem sido guardado? Nem eu, nem você, querido. É porque, não, mas eu não acredito em nada, não. Mas alguém acreditou por você. Senão você não tinha chegado. Você tinha pego o sarampo e tinha arrasta para cima bem novinho. Estou profetizando, não. Estou dizendo uma realidade. Tá certo? O escudo, eu sou design. E quando a pessoa pega um escudo, aí a pessoa bota o escudo da família, o brasão, a heráldica, que chama heráldica. O brasão da sua família, eu sou Teixeira. O brasão da minha família é uma cruz branca, um unicórnio e umas coisas, uns tecidos, pode ter uma arma também, heráldica. Então, onde é que está a marca da família? No escudo.
Não está na tua espada, não está na tua. Ninguém coloca. Onde é que está a marca? Peça qualquer pessoa fazer a heráldica da sua família. Eu sou Xavier, eu sou Carvalho, eu sou Mendonça, sou isso, sou aquilo. Se tiver a coisa, quando alguém fizer, vai ser no escudo, dizendo a tua família tem que estar guardada no escudo. E dizendo mais, não venha na minha família, porque minha família tem. Você sabia que é uma ciência de graduação, não sei se de pós-graduação, mas uma ciência, essa ciência do escudo da família é uma graduação. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem. Chama heráldica. Então, a...